No ponto 2 de nossa reflexão de hoje, veremos que missões é um trabalho realizado em parceria com o Espírito Santo. Eu quero convidar você à leitura de Atos, capítulo 13, verso 3 e 4. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O verso 3 nos informa que aquele grupo de irmãos, profetas e mestres, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram, conforme o Espírito havia ordenado. Nós temos aqui representada a igreja de Antioquia através destes irmãos, enviando Barnabé e Paulo para uma obra evangelística por orientação do Espírito Santo. O verso 4 nos confirma que é o Espírito Santo de Deus quem está enviando Barnabé e Saulo, a qual estamos aqui agora já chamando de Paulo. O ato da imposição de mãos por parte destes irmãos, que no contexto deste texto bíblico, o qual estamos estudando, são autoridades da igreja de Antioquia. Portanto, este ato de imposição de mãos é o reconhecimento que Barnabé e Saulo receberam um chamado especial por meio do Espírito Santo, confirmando eles desta forma a autoridade ministerial que o Espírito Santo de Deus entregou a Barnabé e Saulo. Estes homens que têm a autoridade reconhecida pelos demais membros da igreja, então são representantes e falam em nome da igreja de Antioquia. É a igreja de Antioquia recebendo uma ordem clara do Espírito Santo, em obediência a esta ordem, impondo as mãos sobre Barnabé e Paulo, enviam então eles conforme o Espírito ordenou. 4 lições eu aprendo através deste acontecimento bíblico. Primeira lição: não é a igreja que determina a ação missionária ou qualquer movimento dentro do corpo de Cristo, mas o Espírito Santo é quem dirige a igreja. A igreja estava servindo em adoração e consagração. Somente desta forma conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, quando nos colocamos aos pés de Jesus em adoração e consagração. Do contrário, nós, igreja, iremos ouvir nossas próprias vozes e tentaremos fazer o Espírito Santo seguir os nossos próprios planos. Segunda lição: a igreja trabalha como cooperadora na obra e não como a líder da obra. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. A igreja é seu corpo na terra. Jesus move a sua igreja através da ação do Espírito Santo em nós. Se nos tornarmos incapazes de ouvirmos a voz do Espírito Santo, seremos apenas instituições humanas, cheias de programações e vazias de espiritualidade. Terceira lição: o Espírito Santo nos chama individualmente e confirma o nosso chamado através da igreja. O chamado, o dom, vem de Deus. A confirmação, o reconhecimento é validado pela igreja, no movimento do próprio Espírito de Deus. É a igreja quem valida o nosso chamado ministerial. Nós não impomos o nosso chamado ministerial sobre a igreja. Quarta lição: o Espírito de Deus chama uns para irem e os demais para permanecerem. Barnabé e Saulo foram chamados para partirem de Antioquia. O Evangelho de Cristo precisava ser pregado além de Antioquia. Contudo, o Espírito de Deus deixou em Antioquia muitos outros irmãos, pois o Evangelho também precisava continuar sendo pregado naquela cidade. O trabalho de quem vai e de quem fica tem a mesma relevância, pois ambos trabalham para que vidas conheçam o Evangelho de Cristo. Ambos trabalham submissos ao Espírito de Deus.
e assim cooperando com o desenvolvimento do corpo espiritual de Cristo. Entendo que começa aqui, a partir de Antioquia, um processo intencional de consolidação da Igreja de Cristo nas cidades. Barnabé e Saulo se tornam plantadores de igreja. Eles não construíam templos, mas ensinavam os irmãos a viverem em unidade, em serviço uns aos outros. Ensinavam um pastoreio baseado na mutualidade, no cuidado mútuo uns dos outros. Podemos concluir dessa passagem bíblica que inaugura o despertar de uma consciência missionária como corpo, que missões não existe sem que a igreja trabalhe em parceria com o Espírito Santo de Deus, tendo o Espírito de Deus a liderança sobre a igreja, uma vez que ele é quem cria em nós vínculos com Cristo e com os demais membros do corpo de Cristo, e que nos revela a vontade de Jesus para nós como indivíduos e também para nós como corpo de Cristo, membros deste corpo espiritual.